nós falamos sobre conjugação da fé. E é interessante que não é que nós não temos que olhar para o passado. Pelo contrário. Mas Jesus ali estava disposto a fazer um milagre. Naquele momento. E aí depende. E algumas coisas foram aparecendo. Conforme a situação. Algumas coisas foram aparecendo. Mas o fato é que o passado não deixa de ser importante para nós. Aquele que não olha para o passado comete os mesmos erros no presente e no futuro também. Temos que saber o momento em que nós vamos aplicar essa palavra. Isso é importante. Certa feita eu preguei aqui que 99% dos propósitos que nós fazemos é de cunho pessoal. Fazemos pouquíssimos propósitos para a glória de Deus, para ter intimidade, mas não significa que você não tenha que pedir para Deus. Vai pedir para quem? Se dele vem o nosso socorro. Isso é o entendimento, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Hoje nós vamos avançar aqui Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Talvez um livro até pouco lido. Eu quero tratar algo aqui interessante. Eu falei que eu ia trazer, orar a Deus, buscar mensagens de cunho prático, que a gente possa botar em prática na nossa vida. Sabe, às vezes falta pra gente muita base, irmãos. Ninguém tropeça em árvore. A gente tropeça em pedra. Aquilo que a gente acha pequeno, aquilo que a gente não liga mais, é isso. Às vezes complica a nossa vida. Lamentações, capítulo 3. Se você não estiver muito cansado, nem doente, pudesse colocar em pé em reverência a palavra do Senhor. Está ouvindo bem aí? Está alto demais? Está baixo demais? Como está? Está bem? Está dando para ouvir? Ó, o Japonesa Patrícia é a última lá, tirando o Diácono Monteiro. Ela está ouvindo? Então tá bom. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, vai dizer assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim. Virou contra mim de contínuo a mão todo o dia. Oremos assim. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Nós te glorificamos nesta noite, noite de louvor, noite de adoração a ti, noite de oração, noite de presença, Senhor. Noite onde o Senhor vai falar aos nossos corações. E quem sabe, Senhor, eu sei que a tua palavra não volta vazia, mas respostas diretas a alguns corações aqui. Tu és aquele que não tarda, tu és aquele que não falha, tu és aquele que sobre nós coloca a tua mão e nos sonda, Pai. Tu sabes o que nós precisamos. Antes que nós venhamos abrir a boca, o Senhor já sabe aquilo que nós precisamos. Mas mesmo assim, Senhor, o Senhor nos quer diante de ti. Obrigado pela tua palavra. E eu bem sei, Senhor, obrigado pela tua presença, que jamais nos deixou ser envergonhados, Senhor. Obrigado por cada um que aqui está. Age, opera no nosso meio, para a honra e para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu acho que hoje é quase nunca a gente vê uma pregação sobre Lamentações de Jeremias. Mas é interessante, o tema da mensagem é esperança em meio às lamentações. Olha para alguém e fala assim, esperança, fala para ele. Em meio às lamentações. Daria para a gente fazer aqui um apanhado de palavras, só pegando a mensagem dos profetas, a atualidade das mensagens dos profetas. Dá para a gente ficar uns 2 meses aqui falando sobre isso. O quanto essa palavra ela é atual na nossa vida. O quanto essa palavra ela é verdade hoje nos nossos dias. Nós vamos perceber que o Antigo Testamento ele é separado em pelo menos 5 partes principais. Isso é o Antigo Testamento. Pentateuco são os livros da lei, os 5 primeiros livros. Livros históricos, livros poéticos ou sapientais, ou de sabedoria. Livros proféticos. E aqui nesse último nós vamos entrar um pouco mais. Livro profético, eles são divididos em profetas maiores e profetas menores, não por importância, mas assim eles foram divididos.
Os profetas do Antigo Testamento, eles vão ser divididos em profetas pré-exílio, do exílio e pós-exílio. Quando eu falo exílio, eu estou falando de cativeiro babilônico, estou falando dos exilados, daqueles que foram para o cativeiro. E quando nós olhamos para o profeta Jeremias, ele é um profeta pré-exílio e um dos profetas maiores também. O livro de Lamentações, irmãos, é um livro valioso no comentário sobre o pecado e as suas consequências. Sabe, o quanto errar pode ser ruim para a nossa vida. O quanto o pecado e a insistência em viver no pecado. O problema do povo de Deus aqui não foi só pecar. Porque nós erramos, nós pecamos todos os dias, foi insistir. Foi querer continuar vivendo de forma errada. No pecado e também na idolatria. Mas também fala do retorno a Deus. Também fala da esperança de um Deus que cuida também do seu povo. Então não é só um livro que vai falar de cajado. Mas vamos ver aqui o profeta também falando de esperança. O profeta também falando de misericórdia em minhas lutas, em minhas guerras. E alguns vão falar que nós somos movidos por aquilo que ouvimos. Nós vamos ouvir falar por aí mensagens que Jeremias é o profeta chorão, sem entender o contexto. Porque quando nós vamos partir para o contexto, talvez você tenha a mesma concepção que eu, de não falar mais isso. Sabe, quando eu pregava sobre Jeremias, eu falava, dizem que Jeremias é. Mas Jeremias, ele é o tipo de profeta que é um pouco diferente. Aqui no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer assim, eu sou aquele que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele está falando assim, eu sou aquele que participou. Eu sou aquele que presenciou. Jeremias não só profetizou sobre o cativeiro babilônico. Ele não só profetizou sobre a vinda de Nabucodonosor. Sabe, sobre ele levar pessoas para a Babilônia. Ele vive isso na terra. Ele começa aqui o capítulo 3 dizendo, eu sou aquele que viu. Ele não só profetizou. Quando nós olhamos para Daniel, Daniel vai profetizar a reinos vindouros. Daniel é um profeta do exílio. Assim como Ezequiel é um profeta do exílio. Daniel está no palácio, Ezequiel está perto dos trabalhadores ali no Rio Quebar. Quando nós olhamos para os profetas que vieram antes de Jeremias, que já profetizavam sobre o cativeiro babilônico, mas não chegaram a viver isso. Daniel já começa o ministério na Babilônia, mas Jeremias não. Ele profetiza algo que ainda não aconteceu e ele vive aquele negócio na pele. Capítulo 3, versículo 1, eu sou aquele que viu a aflição. Pela vara do seu... De quem e para quem que ele está falando? Furor de quem? Do próprio Deus, irmãos. Devido à postura do povo, a forma ao qual o povo vivia, Deus permitiu que isso acontecesse. Não era porque a Babilônia era forte. Não era porque Deus já derrubou um inimigo muito mais forte. Quando o povo de Deus estava debaixo da obediência dele. Mas o povo sai por completo das mãos da direção do Senhor. Então esse versículo vai mostrar que ele não só profetiza, ele vive. Sabe, nós estamos vivendo algumas coisas hoje, nossos dias. Vai falar que o amor de muito tem se esfriando, a gente tem provado isso na pele. Nós vemos a juventude de hoje, até os anciões, os mais velhos de hoje, já não são mais aquela figura da experiência. Nós vamos ver as coisas se distorcendo. O nosso bairro parece que está indo por água abaixo. Então, tudo que a Bíblia diz, a gente tem vivido numa proporção talvez um pouco menor, mas nós temos vivido na pele. Isso é barricada no meio da rua, é a violência na baixada, e tudo isso é bíblico, tudo isso é palavra. Jeremias não só profetizou, mas ele viveu, já aconteceu, na pele, aquele negócio. Eu sou o homem que viu a aflição. Ele não só profetiza, ele vive. Uma coisa é tu profetizar e não viver o tempo ao qual você profetizou. Jeremias, ele profetiza, ele fica em Jerusalém. Por 3 vezes eles são atacados. Na primeira vai deportado Daniel e seus amigos. Na segunda vai Ezequiel. Depois vem a falência, a destruição do templo. Ezequiel está lá com os trabalhadores. Ezequiel capítulo 10. Ele vai narrar o que? A Deus retirando a glória dele do templo. Deus tira a glória dele. Ele vê uma visão avassaladora.
Porque o templo agora é contaminado, é prostituído, é saqueado. Ezequiel está lá na Babilônia, mas Deus dá visão ao profeta Ezequiel do templo, de Deus tirando a glória de sobre o templo. Agora Jeremias está lá vendo tudo isso acontecer. Ezequiel vê de outro lugar através de uma visão espiritual. Jeremias está vivendo isso, está vendo isso acontecer. Ele falou: eu sou um homem que vi a aflição. Por isso, lamentação de Jeremias. Ele viu. Versículo 2 ele diz: ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Ele está usando aqui uma linguagem metafórica. Não é treva de escuridão ou de luz, mas aquilo que ele contempla em meio ao cerco babilônico contra Jerusalém. Ele vê os anciões tomando tapa na face. Ele vê pilhas e pilhas de corpos, jovens mortos na cidade. Flávio José, historiador judeu, em um dos livros dele, ele vai falar da história de uma mãe que come um filho. Eles bloqueavam a alimentação, não entrava, não chegava. As pessoas morriam de fome do lado de dentro. Era algo terrível. E o profeta, ele vai falar isso, sabe? Aquilo que ele está vendo. Ele vai dizer no versículo 2, ele me guiou e me fez andar em trevas e não em luz, com centenas de corpos acumulados. Estava debaixo do propósito, pelo propósito, porque ele era a boca de Deus naquele lugar, mas ele está vivendo aquilo. Ele não só profetiza, ele vive aquilo. Semelhante a Elias. E quando ora que não ia chover, ele também está dentro daquilo que ele orou. Tanto que ele vai para o ribeiro de Querite, fica um tempo sustentado pelos corpos, até que o ribeiro seca. Ele está dentro daquilo que ele fala. Ele está vivendo aquilo que foi profetizado. Ele está lamentando. Você vai ler o livro de Lamentações, ele está falando a respeito do que ele está vivendo, a respeito do que ele está vendo. Ele vai dizer no versículo 3, devera fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo, porque ele testemunhava coisas que ele não queria testemunhar. Mas o ministério, o que Deus tinha na vida daquele profeta, o fazia isso. Ele é o profeta das nações. Ele fica com aquele povo, mas escreve para o povo que está no cativeiro. Fala que o pensamento de Deus para eles é de paz, não de mal. Fala para que eles venham crescer, venham constituir família lá no cativeiro, porque Deus iria trazê-los de volta. E ao mesmo tempo ele está vendo ali o massacre, o fim daquele povo, daqueles que permaneceram. Ao final de 40 anos, irmãos, o ministério testemunhou o colapso do reino davídico e a destruição do templo de Salomão. Sabe, ele viu tudo que era importante para eles, que era santo, que era sagrado ser mexido, que era sagrado ser saqueado. Lamentações 3, versículo 17, ele vai dizer assim, afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Sabe, o profeta, ele tem um abalo emocional. Ele vê tanta coisa ruim, ele vê tanta tribulação, ele vê tanta guerra, ele vê tanta luta. Ele vai declarar no versículo 17, tu me afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Sabe o que é tu esquecer do bem? É tu ver tanta maldade, irmãos. O que ele vive é tão forte que deixa ele abalado emocionalmente. E ele diz, havendo dar a alma em lamentações, não é fraqueza, é a humanidade do profeta. Tem coisas que a gente vive na vida, tem lutas que nos deixam abalados emocionalmente. Sabe, às vezes a gente não quer ser um super crente, quer subir no púlpito e vestir uma armadura, quer andar por aí, mas o fato é que existem guerras que nos abalam de forma emocional. Ele fala que afastaste da paz, não tinha paz no que ele via, não tinha paz no que ele vivenciava. Sabe, esse livro ele é tão atual, meus irmãos, que nos mostra os intempéries que a gente vive hoje na nossa vida. Sabe, as adversidades que nós vivemos, os conflitos, as punhaladas, as falsidades, as aflições, que tem momentos que parece até que Deus não está conosco, evangelista Vamos. Às vezes é uma luta atrás da outra, é uma guerra atrás da outra. Sabe, e mostrar a humanidade para alguns é fraqueza. Nós vamos ver não, que mostrar a humanidade, irmãos, é misericórdia. Sabe, ele está falando, parece até que me esqueci do bem, era tanta coisa ruim.
Imagina um cerco militar, pessoas passando fome, morrendo, jovens morrendo. Se passavam por cima dos corpos dos jovens pelas ruas. É isso que Jeremias está testemunhando dentro daquele lugar. Como não chorar? Como não se lamentar? Vendo o templo sendo prostituído, roubado, saqueado. A glória de Deus tirada daquele lugar antes. Era um lugar de oração. Um lugar que na sua consagração, quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía. Asaf levando louvor, ministrando louvor, adoração. Agora é um lugar de prostituição, de saqueamento, lugar qualquer. Não qualquer, porque Deus tirou a glória, irmão, quando não se deu, não está ali. É um lugar como qualquer outro. Se Deus tirar a presença dele daqui, é um lugar como qualquer outro. Se Deus tirar a presença dele do altar, é um lugar como qualquer outro. Se Deus tirar a presença dele de você, somos como qualquer outra pessoa. Quem faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo. Não há nada de bom em nós que não venha dele. Não somos bons, o fato é esse. Então ele está vivendo tudo isso. Ele vive. Ele está abalado, isso é forte. Sabe, nós não somos favoráveis, eu deixo claro aqui, à teologia da prosperidade. Nós não somos favoráveis. Nós quem, pastor? Essa liderança. O pastor que aqui está pregando, porque não é bíblico. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a Bíblia vai atacar os principais pilares dessa teologia. Dentro da teologia da prosperidade, cristão não adoece, cristão não pode ser pobre, e não passa nenhum tipo de dificuldade. Tem um demônio sobre a vida dele. Isso aqui é tão sério, porque a falta de entendimento disso hoje é o motivo de muitas pessoas não estarem mais caminhando na presença. Porque alguns morreram pobres, alguns morreram enfermos, mas fiéis a Deus. E tem lugar e tem morada para o que Deus, Jesus prometeu que foi nos preparar morada. Alguns não viram algumas coisas nesse mundo, mas aquilo que já está preparado para eles é muito maior do que tudo que viram aqui. Não dá para explicar isso. Quando nós vamos para dentro desse tipo de teologia, onde o cristão não sofre, o crente não fica doente, sabe o que eu mais vejo? As pessoas desviadas falando, se Deus existe, então por que ele permite isso? Mas se temos um Deus justo, então por que ele apontaram o dedo e ninguém veio contra mim? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos fortalecidos na palavra, na integridade, naquilo que realmente nós vamos viver. Jesus Cristo vai dizer em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia não é mentirosa, a Bíblia nunca nos iludiu. A gente é que às vezes não olha para a palavra. A gente é que às vezes não quer olhar para ela. A Jeremias vê no capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe, ele está se lamentando. Está triste. Mas embora Jeremias expressa tristeza e confusão, ele reconhece que Deus é soberano. E que não há mal que dure para sempre. E que Deus vela e zela pela sua obra. Eu não sei aquilo que você está passando na tua vida pessoal. Talvez esteja como Jeremias. Sabe, mas Deus é poderoso para nos levantar. Ele é poderoso. Se Ele quiser, Ele faz e não há quem possa impedir, irmão. Mesmo confuso, Ele vem trazendo uma mensagem de esperança. Por isso o tema da mensagem é esperança em meio às lamentações. Sabe, a causa de não sermos consumidos não é porque tu é bom. Não é porque tu vem para a igreja todo domingo. Não é porque tu é eloquente. Não é porque tu sobe monte, desce monte, vale tudo que é consagração, paga prima. Não, é misericórdia. É graça. Jeremias, mesmo no meio do caos, ele vem trazendo uma mensagem de esperança. Mesmo no meio daquela mortandade toda, aquela tristeza, aquela desgraça, Jeremias vem falando, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vai adiantar tu ficar pensando no negativo?
Vai adiantar se colocar mais para baixo do que a situação está mostrando? Jeremias vai buscar força em Deus. Em meias lutas, aquele está muito claro, ele está exposto, a humanidade do profeta está exposta. Uma coisa é tu profetizar, outra coisa é o que tu sente. Mas ele vai buscar em Deus. Ele vai buscar no Senhor esperança para continuar. Deus é fidelíssimo. Não são nossos dons. Nossa, pastor é firme. E me ajudou firme nada, irmão. Firme é o Deus que me sustenta. O irmão é firme, está doente, mas está louvando. O irmão não é firme. Firme, forte, poderoso. É o Deus que tem nos guardado. Sabe, a cada manhã, o presbítero Léo hoje está pensando em desistir porque nós somos frágeis, fracos. Não existe super crente, não tem esse negócio. Eu confio no meu pagar, que paga preço, quem pagou preço foi ele. O resto é graça. Jeremias está muito ciente disso. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. É interessante, irmãos. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A gente tem falado assim, ó, dessa vez vai ser diferente, pastor. Esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu não vou ficar neutralizado, já estamos em abril. E se você não percebe, algumas coisas estão acontecendo da mesma maneira do ano passado. Daqui a pouco chega o mês de dezembro, tu não fez nada. Ficou travado igual no ano passado. Não vai ficar não, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. Vou trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Não vai ser igual. Pastor, andei até abril da mesma forma. Pois é, de maio para lá algo tem que acontecer no nome de Jesus. Misericórdia. Mas aí no outro dia a gente quer desistir de novo. No outro dia a gente já não quer pregar. No outro dia a gente já não quer fazer. Essa semana aconteceu algo interessante comigo. Estou falando aqui de humanidade, irmão. Então, de vez em quando, eu abro meu coração para alguns. Falo das minhas dores para alguns irmãos. Não todos, mas de vez em quando. Se você prestar atenção até nas nossas mensagens, você vai ver a nossa humanidade também. Não estou aqui para falar de mim, mas estou aqui para pregar um Deus que é misericordioso e conhece as minhas e as tuas fraquezas. Ele sabe o quanto nós somos humanos, quanto nós somos frágeis. Sabe, aconteceu algo comigo essa semana. Eu passei a segunda-feira, eu não li Bíblia. Eu não orei. Eu não falei com Deus na segunda-feira. Mas eu tive que me sentar com o rapaz que estava passando por uma dificuldade. Eu tive que aconselhar ele. Mas foi uma segunda-feira que eu não orei. Eu não li Bíblia. Não orei como eu costumo. Eu falei com Deus de forma muito informal, de forma muito distante. Na terça-feira eu fui ver Bíblia. Na terça-feira eu fui orar. Hoje pela manhã, eu cheguei à seguinte conclusão, olhando para essa mensagem. Nós temos muita dificuldade para lidar com as nossas dores. Sabe o que acontece? A gente culpa alguém por algo que aconteça. E o que aconteceu de forma indireta, eu estava culpando a Deus pelo que aconteceu. Por ele ser soberano. Eu não falei isso para ele, porque nós temos temor e tremor. Mas a minha postura, hoje pela manhã, Deus falou no meu coração. O que a minha palavra tem a ver com o que aconteceu? O que a minha intimidade contigo tem a ver com o que aconteceu? Mas quando a gente não culpa a Deus, você culpa a igreja, você culpa o ministério, você culpa a pessoa que está do teu lado pelas tuas frustrações. É isso que a gente faz. Olha para quem você, nós somos covardes. Jeremias não está culpando Deus pelo que acontece. Jeremias está se lamentando pela realidade. Se lamentar é uma coisa, é uma linha muito tênue entre lamentação e murmuração. Vou falar isso para você daqui a pouco. É uma linha tênue muito fina entre se lamentar e murmurar. E talvez você não saiba disso. Sabe? Lamentação não é pecado. É diferente de murmurar. Mas a gente está sempre culpando alguém pelas frustrações. É o ministério que é fraco, é a palavra que não é boa, é o irmão que não ora, ali eu não tinha, a gente vai botar a culpa em alguém. E eu percebi que de forma indireta, presbítero, eu estava botando a culpa em Deus de alguma forma. Eu só não falei, eu só não me posicionei, como se ele não soubesse. Então por que não ler a Bíblia? Porque algo aconteceu. Por que não falar com ele como se costuma falar? Jeremias não rompe o relacionamento.
Ele se lamenta, ele vai para ele, ele ora, ele abre o coração e fala como ele está. Eu sei que tu está curioso para saber. Mas qual é a diferença entre se lamentar e murmurar? Eu vou te falar qual é a diferença, irmão. Quando você se lamenta, lamento é um relato sincero, dirigido a Deus, cultivando a esperança em meio à dor. Isso é lamento. Você olha para São João, pai. Está cheio de barrigada, Senhor. Eu comprei a casa própria. Ajuda esse povo. Entra com isso, é lamento. Lamento é um relato sincero, cheio de esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu estou na guerra, eu estou vendo trevas, eu estou vendo luta. Mas Tu és o meu Senhor, o autor, o consumador da minha fé. Eu te confio. O que Jó vai falar? Já podia reclamar de ser tudo, mas eu falar assim que o meu Redentor. Ele vive. E se levantará ao meu favor, esse é lamento. É um relato sincero. O Senhor conhece a minha guerra, pai. O Senhor conhece a minha luta, mas eu sei que Tu és poderoso. Eu sei que se o Senhor quiser remover a pedra, o Senhor remove. Isso é lamento. É um relato sincero, direcionado a Deus, cheio de esperança. Sabe o que é a esperança em meio à dor? A esperança demorada enfraquece o coração. Mas o desejo de chegada é como a árvore da vida. Sabe? Agora o que é murmuração, pastor? Murmuração é uma reclamação ressentida, ingrata e cheia de incredulidade, agindo com rebeldia. Esse é o murmurador. Que o Senhor me trouxe aqui. Antes não tivesse dado o ministério. Antes não tivesse colocado essas pessoas aqui. Antes eu não tivesse sido levantado, pastor, isso é murmuração. É diferente de lamentação. Talvez, na nossa cultura, mesmo dentro da igreja, se lamentar seja algo difícil de se entender. Quando você vê um irmão chorando que não se acaba, tu quer logo ir lá consolar. O irmão está se lá, deixa ele, irmão. Ele, Deus. Deixa ele chorar, essa lamentação. Sabe, é o choro da alma, é o grito que ninguém mais vê, mas o Espírito Santo sabe. Isso é se lamentar. É cheio de esperança. Sabe, é no final de você colocar tudo para Deus, Senhor, mas eu sei que Tu és poderoso e pode entrar com providência. É isso que Jeremias está fazendo no livro de Lamentações. Quero trazer a memória em meia luta, em meia guerra. Ele está trazendo aquilo que está. Ele levanta uma palavra positiva em meias guerras. Isso é lamentação. Agora olha para o irmão e fala assim: ó, tu tem se lamentado ou tem murmurado? Pergunta para ele. Família que eu nasci, Senhor. Podia nascer em tanto lugar, mas vim nascer logo nessa família. É diferente. Senhor, Tu sabes que eu sou como Davi, pai. Eu sou aquele que talvez ninguém precisa. Eu sou aquele que as pessoas se congregam e não me chamam, Senhor. Mas olha para mim. Me tira de trás das malhadas, porque Tu és por isso é lamentação. Sabe, tu não precisa mentir. Você pode expor a tua situação para Deus da maneira que for, mas lamentações não tem. A situação vem, mas no final vem uma esperança, no final vem uma palavra de engrandecimento. Eu sei que Tu não me abandonou. Sabe, mas como chegar nesse nível? De sair da murmuração para a lamentação. Sabe, de sair daquilo que é pecado, daquilo que é errado. A gente fala demais, a gente reclama de tudo, nós não temos contentamento. Esse é o problema, descontente, não tem gratidão. Eles só reclamam. Quem lamenta sabe o que Deus era, o que Deus é, o que Deus há de ser e sempre será. Sabe, não é porque tu está passando uma luta agora, ou está passando uma luta há muito tempo. Eu sei que lutas constantes, lutas que demoram, vai tirando a nossa força bem devagar. Vai tirando. 40 anos profetizando. 40 anos vendo desgraça, o profeta das nações. Se é hoje, ia falar que o ministério dele está errado. Que era um ministério que não é reconhecido. Que não era um ministério grande, somos superficiais, carnais demais para entender quando Deus está na vida de alguém ou não. São 40 anos com um povo que não queria ouvir. O povo que não vai para o cativeiro achou que ia se safar. Os que foram para o cativeiro voltaram. Sabe, para Deus a realidade não é a mesma que a nossa. Na minha visão física, quem ficou estava bem. Quem foi levado para outro lugar se arrebentava. Mas é o contrário. Deus glorificou o nome dele através da vida de Daniel, da vida dos seus amigos. Deus mostrou que ele era lá na Babilônia, através da vida da rainha Esther.
Sabe quem era de Deus, Deus foi trabalhando e mostrando quem ele era. Jeremias fica 40 anos com um povo difícil. Na minha concepção, a pior parte do povo ficou com Jeremias. Não foi quem foi para a Babilônia para eles. E diferente de jogar a harpa no salgueiro, é uma dor. Ficar no meio de um povo que não quer ouvir. Profetizar para um povo que quer te matar. Até profeta falso apareceu para arrancar o jugo do pescoço de Jeremias. Bateram nele, jogaram no poço, prenderam porque não queriam ouvir a verdade. Hoje todo mundo bate no peito e fala, eu sou profeta. Mas sabe qual era o ambiente onde o profeta falava? As pessoas fechavam as mãos, rangiam os dentes, queriam matá-lo, apedrejar, sumir com ele dali. Hoje é status ser profeta, mas naquela época era cajado, era fazer a vontade de Deus e ser odiado pelos homens. O que não é muito diferente para quem faz a vontade de Deus hoje, não. Mas era bem dessa maneira. Mas no tocante a tudo isso, Jeremias vai dizer, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E você sabe que isso é verdade. Você pode estar desesperado numa noite. Você pode passar a noite lutando e tem noites que parece um inferno. Tem noites que parece um demônio. Parece que não vai amanhecer nunca. Parece que a noite é eterna. Mas quando amanhece, bate aquele vento e vê um sopro do Espírito Santo assim, passou. Eu ainda sou contigo. É mais um dia. É mais um dia que a gente recebe. Novo dia. Novo dia recebi. Para te adorar, ó Deus. É mais um dia. Sabe, vamos dobrar os joelhos e lamentar nessa noite. Sem murmuração. Só lamentação. Um relato sincero. Abrir o coração para Deus. Quer chorar, chora. Senhor, não era a família que eu esperava. Não era dessa maneira que eu queria que as coisas fossem. Não é isso que eu sonhei, mas tu sabes. Tu sabes. Tu pode mudar a situação da minha casa. Tu é o Deus das famílias. Tu é o Deus que opera. Vamos nos lamentar. As pessoas se assustam quando eu falo de quarta-feira. É o dia que a gente quebra a nossa alma. Que a gente chora. Que a gente fala as nossas dores. Isso é lamentação. Isso é súplica, irmão. Isso é oração. Isso é oração. Sem murmurar. Quantos murmuradores não tem por aí? Que nem vê a mão de Deus nas pequenas coisas. Só reclama do que não tem, nunca agradece do que tem. Eu vejo Jeremias muito lúcido, sabe? Humano. Não julga a humanidade do teu irmão, não. Não julga a humanidade dessa liderança. Não julga a humanidade desse profeta. Se tu chamava ele de um profeta chorão, entenda o contexto.